eu, eu atingi meu primeiro R$ 1 milhão, não foi com a TV não, foi com show. Fazendo show, até porque meus anos de CQC pagava mal, não pagava bem, não. Quando eu vi que eu tinha R$ 1 milhão, assim, eu falei, caramba, porque eu sou um cara que eu não gasto muito. Eu sou um cara, eu gosto de comer e ficar em casa. Eu não uso droga, não fico indo em balada, minha vida é comum, assim. Mas quando eu fui me dar conta, tinha 1 milhão lá. Não que eu tenha, foi natural acumular 1 milhão. E quando acumulou, eu falei, caramba, velho, eu sou milionário. Tirou 3 prints, né? É 1 milhão. Eu fiquei feliz. Aí quando eu li de reais, eu fiquei triste. Falei, mas é de reais. Quantos anos você tinha? Puxa vida. Quantos anos você tinha? Uns 20. Eu entrei nessa de comédia com 26, 27. Talvez uns 29. Foi antes dos 30. Com uns 29, assim. Antes dos 30, é. Eu sou um cara que eu não sou muito apegado a dinheiro. Não quer dizer que eu sou um cara gastão. Tipo, eu gasto com o que eu gosto, mas naturalmente eu sou uma pessoa sossegada. Então eu não sou um cara que fica buscando, correndo atrás de dinheiro. Dinheiro. Como que eu faço pra ter 1 milhão? Agora eu tenho. E agora 2. Eu sou mais preocupado em saber como que eu faço pra falar o que eu quero sem ninguém me encher o saco do que como eu vou ganhar mais dinheiro. Tanto é que eu acho que eu poderia ter ganhado muito mais dinheiro fazendo o que eu faço. Eu me preocupo muito mais em manter algumas liberdades minhas, ampliar o limite do que eu posso falar e fazer do que ganhar dinheiro. Isso não é muito rentável, o que eu faço pra mim. Mas assim, eu fiquei feliz, falei, nossa, mano. Mas eu fiquei mais feliz mesmo, não foi quando eu tive 1 milhão. Eu fiquei mais feliz quando eu pude comprar um apartamento e uma casa pra minha mãe. Porque eu venho de Santo André, periferia de Santo André, e nos anos 80, alguém nessas condições, o grande sonho era casa própria. Eu morava de aluguel, num quarto e sala em Santo André, numa casa que fazia parte de um quintal que era um cortiço, que tinha outras casas, pagava aluguel, sempre teve aquela pressão do aluguel. Então eu cresci achando que eu nunca teria uma casa própria. Eu cresci achando que é assim que se vive. E quando eu comecei a fazer meus shows de comédia, e antes mesmo de entrar na TV, eu consegui comprar um apartamento só fazendo show, eu fiquei muito mais feliz do que quando eu vi que tinha 1 milhão na conta. Quando eu dei a casa pra minha mãe também. Legal. Cara, eu trabalhei muito. Se eu olhar pra trás assim, eu não tenho dúvida que eu trabalhei bastante. O tempo todo eu fiz o seguinte: eu trabalhei como se Deus não existisse, como se só dependesse de mim. Porém, sempre sabendo e tendo a certeza que se Deus não abençoasse meu trabalho, ia ser totalmente em vão o que eu estava fazendo. Então, eu trabalhei demais. Eu sou um cara que eu não tenho muito traquejo social. Eu não sou um cara... Engraçado porque eu apresento um talk show de conversar com as pessoas. E eu sou um cara que você não vê em festa, você não vê na revista Caras, você não vê fazendo política. Eu sou um cara muito... eu não sou um cara de fazer muita politicagem. Eu sou um cara muito preto no branco. Eu sou um cara muito... É assim ou é assado. Entendeu? Então, tudo que eu consegui foi trabalhando. Eu não consegui coisas porque eu fiz politicagem com um diretor de uma emissora. Eu trabalhei pra caramba com aí surge uma oportunidade, surge uma janelinha desse tamanho. Eu trabalho pra conseguir passar por ela. Talvez por isso que quando vieram muitas tempestades, muita assassinato de reputação, quando veio muita coisa, eu permaneci, porque no fundo eu fiz minha casa sob a rocha, eu fiz minha casa onde tem um trabalho lá. Pode soprar o vento, pode soprar não sei o que, eu posso ser demitido, mas eu tenho um trabalho, eu sei o que eu tô fazendo e eu sei fazer de novo. Quem me garantiu não foi alguém que me deu um cargo de confiança, foi alguém que viu o meu trabalho e queria que eu trabalhasse. Eu poderia ir ao palco e, em vez de piada, fazer os discursinhos que a gente falou e ganhar a simpatia da menina da agência de publicidade, do diretor da televisão e ser um gênio. Olha que genial, ele falou contra o opressor, ele falou de oprimidos. Eu poderia fazer o discursinho. Mas eu preferi sentar na minha casa, perder muito mais tempo e criar um texto que quando eu vou pro teatro, as pessoas riem do início ao fim. Isso é um trabalho. O que acontece isso? Por mais que me xinguem, meu teatro, meu show continua tendo fila.
Porque as pessoas sabem que quando entrar lá vão rir. E vão ouvir a verdade. E vão tipo ouvir assim, a uma verdade. verdade, a sua verdade, assim, Exato. né? Tipo, a sua essência, né? Exato. Então, assim, por mais que me xinguem, por mais que venham tentar falar qualquer coisa, as pessoas sabem que se assistir o que eu tô fazendo, existe um mínimo de qualidade que eu tô todos os dias trabalhando. Porque eu não tô lá porque alguém me indicou. Eu tô lá porque existe um resultado que eu entrego. Eu ganho... No auge do meu assassinato de reputação, eu ganhava da Globo toda semana. Porque eu tava trabalhando pra isso. O trabalhar pra você tem a ver com o quê, assim? Tem a ver com esforço? Ou tem a ver com, pelo que você tá falando, se manter fiel ao que você acredita, assim? Porque você falou que, eu sempre trabalhei. Por exemplo, aí você deu exemplo. Eu poderia fazer discursinho e eu decidi fazer isso. Assim. Poderia pegar um atalho, um discursinho. Trabalhar pra você seria não pegar atalho. Trabalhar pra mim seria fazer uma coisa constante, eu saber o que eu tô fazendo. Se alguém chegar e falar... Correto com princípios. A gente pode ser mais mecânico que isso, ser menos moralista. Se eu vou entrar num ramo de stand-up comedy, eu trabalho pra conseguir fazer um show que as pessoas vão falar, é um dos mais engraçados. Então, na verdade, o trabalho pra você é resultado. É o resultado. Porque se o que você tá falando, trabalho é pra eles saírem e darem muita risada, os mais engraçados. Então, o que você tá falando não é, você sempre focou no resultado. Fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Eu nunca tive meu foco no dinheiro, cara. Por isso que eu fiz muitas loucuras na minha vida e muitas deram certo. Eu saí de Santo André, eu tinha um empreguinho, comecei a fazer comédia, porque era o que eu gostava de fazer. Depois me acharam fazendo stand-up, fui parar no CQC, com 1 ano, 2 anos de CQC, a Record veio me chamar para ir para a Rede Record trabalhar. E o que eles iam me oferecer para eu sair de repórter do CQC e trabalhar na Rede Record era muito mais do que eu ganho hoje no SBT. E eu não quis. Porque eu tava mais de olho no que eu acreditava ser uma coisa que eu gostaria de fazer do que no dinheiro que ia entrar. Porque o que eu queria fazer, que era um talk show, eles não queriam eles queriam que eu fizesse outra coisa lá dentro. Mas eu ia ganhar mais do que hoje. E aí, quando veio a oferta do SBT para eu ir com o meu talk show para lá, a Band me ofereceu como salário mais do que eu ganho hoje no SBT, o dobro. E eu também não quis ficar. Mas eu quis, ao invés de dinheiro, escolher caminhos que me dessem mais liberdades. Eu negociei liberdades, não dinheiro. Quando eu vou pro SBT, eu negocio liberdades que hoje é padrão da casa, porque na Band, por exemplo, eu queria que o The Noite fosse pro YouTube. Porque eu sabia que o talk show passa tarde e a popularidade poderia aumentar muito se estivesse no YouTube. Só que naquela época não tinha o padrão de TV pôr as coisas no YouTube. Então quando eu fui pro SBT eu falei, não. Quando você quer ganhar isso, aquilo, pra cobrir? Eu falei, eu quero minhas liberdades aqui. Vocês vão pôr no YouTube o programa, hoje é padrão, SBT. Põe tudo no YouTube. SBT é tudo no YouTube. Então eu briguei por liberdades, eu falei, eu quero poder falar isso no programa, eu quero uma cláusula que não vão me mudar de horário. Eu fiquei sempre muito mais, tô falando só de trabalho, né? Muito mais preocupado. Nunca tomei atitudes no trabalho até hoje por causa de dinheiro. Mas eu vou ficando velho e o dinheiro vai sendo um problema que quando eu era novo não era tanto, eu era mais loucão, né? Mas você acha que todo mundo tem um preço? Por exemplo, se você tinha essa liberdade, né, que você buscava, se você tivesse sido oferecido o dobro do que você foi oferecido, você teria fechado, por exemplo? Já me ofereceram, eu não fechei, né? E se fosse o dobro desse valor, por exemplo? Não, depende muito... Quanto precisariam te oferecer para você fechar? Teria um preço? Pra Record? Em dinheiro? Record? Isso. Não, esse é o eu ponto. Não olharia... tem preço. De dinheiro, não. Eu olharia, a não ser assim, que obviamente eu tô na lona, na sarjeta, precisando, mas se eu tô num caminho onde eu tô construindo uma minha carreira, como foi, eu vou analisar os terrenos. Porque você não acha que a liberdade é um pouco utópica? Você acha que existe, de fato, Não. a liberdade? Não, liberdade 100% não existe, mas você pode sempre ter mais liberdade num lugar do que no outro. Por exemplo, um dos motivos que eu não fui pra Record, que eu falei, depois eu fiz as minhas piadas aqui, vai meus pastores falar que eu não posso. É verdade. Aí eu tô ganhando R$500 mil aqui, sem poder, e perco meus culhão, perco minha personalidade, e em um ano eu tô valendo muito menos do que em outro lugar.
que eu posso me desenvolver mais. Sim. Posso desenvolver minha... Eu acho que a personalidade é o maior bem. Que Manter quem você é, a sua essência. Eu acho que a personalidade é uma coisa muito forte que não tem preço.